Um dos problemas que o Brasil está nessa desgraça é porque eles não compreendem adequadamente a literatura que retrata o drama desse país. Eu, é o que eu falo no livro. Eu começo falando que isso aqui é serviço público. Entendeu? As pessoas precisam. O problema é que isso eu só fui me dar conta no momento em que eu escrevi o livro. É que tanto a vertente anti-esquerdista quanto a vertente esquerdista, eles manipulam a literatura nacional de acordo com seus gostos. De acordo com suas hidden agendas. Entendeu? Por um lado, é que assim, falar em direita e esquerda na questão de literatura é cair num reducionismo. Mas se você for pegar o termo anti-esquerda, o que você vê? Eles privilegiam uma literatura muito mais classicizante, é quase o retorno de um parnasianismo, né? Menosprezam completamente qualquer espécie de experimentalismo narrativo ou linguístico. E enquanto a de esquerda, que a gente pode dizer que é progressista, ela privilegia exatamente o quê? A experimentação da forma pela forma. Né? Ou então, quando você não tem experimentalismo pela forma, são tópicos políticos que devem estar dentro da trama. Né? Tornando assim, você não está lendo um romance, mas sim um tratado de sociologia. Então, essas duas vertentes, elas não conseguem entender o impacto que a literatura faz no homem comum, enfim, aquele que tem boleto para pagar no final do mês, porque elas se apropriam, cada um ao seu modo, da literatura para justificar seus projetos de poder. Entendeu? Então, isso eu só fui perceber escrevendo o livro. E eu garanto, falo uma coisa para você, eu fazia parte da turma anti-esquerda, que achava que tinha que ser classicizante, não podia experimentar, o conto tinha que ser começo, meio e fim. Enfim, chato pra dedéu. Quando você, na verdade, uma das coisas que você aprende lendo a literatura modernista europeia, né, da década de 10, 20, 30, é que eles fazem uma radicalização da forma do romance que tem a ver justamente com o drama do ser humano no século XX. E isso não pode ser negado. Então você não pode ficar querendo escrever romance como se você fosse Balzac. Entendeu? Balzac é sensacional, tem que ser lido, tem que ser aplaudido e você tem que aprender. Mas ao mesmo tempo você não pode deixar de lado um Joyce, você não pode deixar de lado o próprio Guimarães Rosa só porque você acha que os experimentos linguísticos dele deram errado, entendeu? Alguns deram certo, alguns não, mas você tem que entender Guimarães Rosa. Né? Até para você entender a loucura que tomou conta do seu país a partir da década de 50. Então, o ponto é que a literatura hoje em dia, ela foi cooptada por uma elite e o resultado disso é isso. O povo não lê mais literatura, não se interessa mais em ler romance, não se interessa mais em ler poesia. Ela ficou naquele círculozinho fechado e quem tenta sair desse lodo da poética, da dissimulação, ele entra vamos dizer assim, numa prisão perpétua mesmo, você não sabe. E aí a gente tem o que está acontecendo nos últimos 3 anos, né? Uma cisão completa entre a sociedade civil, que paga imposto, tem que comprar ovo, pegar ônibus, e os intelectuais, que de direita ou de esquerda, só pensam em se manter, ou se manter no status quo, ou tomarem conta desse status quo. Então a literatura que deveria ser essa base comum, ela se torna apenas propriedade de alguns poucos. Sim, não, porque não tem ambição, né? A primeira coisa que acontece nessa psicologia do biscoito, por assim dizer, é que você não se preocupa mais com os temas que realmente importam, né? Que é a vida, a morte, o amor, o sofrimento, o que vai acontecer com a sua alma depois que você morre, enfim, se a sua alma vai ser redimida ou vai ser completamente danada. Os temas da literatura universal, né? Que são transformados em 1001 gêneros, mas ali basicamente o tempo todo são esses temas. E o que acontece é que tanto o escritor brasileiro
que quer ficar falando pro favelado imaginário, como o próprio favelado vai ler o Padre Marcelo Rossi com sua religião de meia tigela, entendeu? Ou então vai ler o Edir Macedo. O que acontece é que, hoje em dia, o homem comum, ele não consegue mais articular os seus sentimentos porque não tem mais uma literatura que o represente. Uma grande literatura, né? Não estou falando... Enfim, é uma literatura com ambição. Isso rouba o papel da verdade em algum momento nesse discurso? Claro que sim, né? Porque a função primeira da arte é revelar, né, o que é o real. A verdade, ela não é una, ela é multifacetada, mas ela não é fragmentada e não é relativa. A verdade é tão grande que admite prismas diferentes em que você vai abordar por um outro lado, porque, na verdade, o problema é conosco, com a nossa percepção da realidade. E é por isso que entra a literatura. A literatura vai te dar essa intuição breve do todo, né? E quando você perde essa função dramática da literatura, no sentido que é exatamente isso, a verdade vem com um drama, não com uma teoria, você perde a noção de verdade. Você fica preso no seu reduto, você fica no seu mundinho particular, e aí para você encarar a realidade quando tá fora do apartamento, né, fora da sua casa, você começa a criar mundos alternativos. E justificar esses mundos alternativos para que você tenha absoluta razão de que você está fazendo a escolha certa, e você não está. Porque o mundo é muito maior do que a gente pensa. E a literatura tem a função de te ajudar não só a guiar nesse mundo, mas te dar um breve relance dele.